sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos abordando aqui a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula, última aula a respeito dessa disciplina e também do item 14, as ferramentas da qualidade, vamos falar da ferramenta MASP. Bastante interessante também, fácil da gente utilizar, que é uma ferramenta também da qualidade. Vamos lá? Bem, essa ferramenta da qualidade, o MASP, é literalmente um método de análise e soluções de problemas. Simples assim. Ok? É um processo de melhoria que apresenta 8 etapas. Digamos assim que ela é um PDCA melhorado, ok? Literalmente nesse processo, tá? Nesse processo, então, cada uma delas contribui com a identificação de problemas e elaboração de ações, literalmente corretivas e preventivas. A gente trabalha muito na área de saúde e segurança do trabalho, pensando no futuro e também, obviamente, analisando o passado com indicadores para tratar de medidas corretivas e preventivas, justamente para eliminar riscos, por exemplo, ou minimizá-los, ok? O MASP, então, ele estabelece um rápido controle das situações de planejamento de trabalho, ok? Que será realizado. Apresenta também uma resposta que ajuda na priorização dos problemas também e exigem atenção e divide também em partes para se poder fazer essa análise. Quais são esses itens, então, professor? Esses 8 itens. O problema, então eu vou identificar o problema. A observação, vou analisar as características desse problema. Vou fazer a análise, que é determinar as causas principais. O plano de ação, que é considerar um plano de ação para eliminar essas causas, tá? Então, só aqui você já consegue visualizar que a gente integra outras ferramentas. É um PDCA expansivo, melhorado. A análise, literalmente, eu posso utilizar o diagrama de Chicago, eu posso utilizar os 5 porquês, por exemplo, aqui. O plano de ação é o 5W2H, que eu estou utilizando aqui. A ação é colocar em prática, literalmente, agir conforme o que você planejou para eliminar os riscos. Fazer a verificação, eu posso utilizar um checklist, por exemplo, para verificar, tá? Olha outra ferramenta da qualidade que a gente pode fazer tudo junto aqui. Então, confirmar a eficácia da padronização e padronizar depois, tá? Que é literalmente eliminar definitivamente as causas. Então, você identificou, por exemplo, que a causa do acidente de trabalho estava sendo um equipamento que estava ali desnecessário. Tá? E todo mundo chegava ali a fazer um processo de trabalho e tropeçava, por exemplo. E aí você definiu junto com o gestor, posso tirar isso daqui? Pode. Tirou, acabou o acidente de trabalho. Simplesmente. Tá? Pode acontecer dessa forma? Pode. Tá bom? Pode sim. Eu já vi acidente de trabalho, por exemplo, na área industrial, aqueles latões de 200 litros cortados ao meio, feito manualmente como lixeiras. Tá? E no ambiente de trabalho, por exemplo, com caldeiraria, onde as pessoas estão ali literalmente se movimentando, já vi vários acidentes de trabalho com mãos, onde a pessoa às vezes afastava-se, não entendia muito bem porque a área não estava isolada, ela tropicava e ainda colocava a mão na parte viva, literalmente, dessa lixeira que foi improvisada naquele local de trabalho. E cortava as mãos, acidente de trabalho. Tá? Então entenda que o processo ali, ele pode ser refeito no layout, justamente para você fazer uma medida para padronizar. Retirei aquela lixeira, eu coloquei a lixeira um pouquinho mais longe, ou ela protegida com a tampa, ou sinalizada, por exemplo, justamente para que evitasse esses outros acidentes de trabalho. E a última etapa é a conclusão, que é literalmente recapitular as atividades desenvolvidas que foram feitas e planejar para o futuro. É pensar no agora, olhando o passado e planejar o futuro. Tá bom? Então eu tenho o problema, identificar esse problema, observar as análises das principais causas, analisar as determinadas causas principais, fazer um plano de ação para literalmente cumprir, fazer ação para eliminar essas causas, verificar, padronizar, ok? Então eu padronizo, crio um novo procedimento, crio uma nova rotina, né? E aí eu tenho a conclusão, que é fazer a recapitulação de todo esse processo. Mesmo padronizado, deu certo? Continua dando certo? Ótimo. Então eu tenho que ter uma conclusão e uma avaliação posteriori disso, tá? Então, o que a gente tem? Na etapa 1, elaboração, por exemplo, da identificação do problema, escolha um problema, faça um histórico desse problema, por exemplo, na empresa, mostre as perdas atuais e os ganhos viáveis, faça análise de Pareto, por exemplo, para conferir onde você pode atuar, que aí você vai ter um esforço de 20% para resolver 80% dos problemas. Lembra que falamos de diagrama de Pareto? E nomeie os responsáveis, monte o plano de ação aqui nomeando os responsáveis, tá? Na etapa de observação, você faz a descoberta, por exemplo, das características do problema através da coleta de dados. Tá? Você pode fazer um novo checklist aqui para coletar dados, por exemplo, ou um formulário de identificação. Um cronograma, um orçamento e meta. Na terceira etapa você vai fazer a análise, que é a definição das causas influentes. Quais são as causas que estão sendo mais influentes, tá? Então você pode utilizar o diagrama de Chicago, você pode utilizar os 5 porquês, por exemplo, diagrama de causa e efeito, ok? E aí, é claro, escolha as causas mais prováveis, que podem estar relacionadas. O diagrama de Chicago vai te mostrar esse processo, o brainstorm vai trazer esse processo.
e a análise das causas mais prováveis, que é a verificação das hipóteses, tá bem? A partir daí você parte para a quarta etapa, que é o plano de ação. Elabora o 5W2H, coloca os responsáveis, prazo para cumprir. A partir daí você vai para a quinta etapa, que é o treinar, por exemplo, as pessoas envolvidas em todo esse processo e executar essas ações. Depois você faz a verificação, pode fazer um novo checklist aqui só para verificar as ações, se elas foram feitas ou não. Faz a listagem dos defeitos secundários, a verificação da continuidade ou não continuidade daquele processo. E elabora um novo procedimento de padronização. Eu preciso mudar essa rotina, tá? Então, mude a rotina, mude a ordem de serviço, por exemplo, se precisar, retreine os trabalhadores, isso tudo num processo de padronização para um novo processo, ok? Ou remodelação daquele processo. E depois você faz a conclusão, por isso o MASP tem 8 etapas, tá? Que você faz a relação, literalmente, dos problemas remanescentes, e um planejamento de ataque aos problemas remanescentes e também uma reflexão. Gente, pensei de maneira inovadora e eu trouxe uma redução de acidente de trabalho, por exemplo, nesse ambiente de trabalho. Então, essa reflexão vai ajudar muito, tá? Esse profissional que consegue visualizar, ter uma visão macro e micro, utilizando várias ferramentas da qualidade, ele é um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E você também está visualizando aqui nas nossas aulas que você tem acesso a essas ferramentas e não tem nenhum porquê você não ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho posteriormente, ok? Bom, e aí, é claro, eu posso montar esse MASP também de maneira gráfica, numa planilha, por exemplo, do Excel ou do Google Planilhas, tá bem? Cada uma dessas etapas você pode fazer em conjunto uma análise mais profunda desses processos e aí você vai ter um plano de ação amplo, tá? Como se fosse um PDCA. Olha aqui, ó, o P, o D, o C e o A. Ele é como se fosse um plano de ação, um PDCA ampliado. Tá bem? Vimos então o MASP nessa ferramenta, nessa aula, que é um método de análise e solução de problemas, ele é bem mais amplo que o PDCA, e eu posso juntar outras ferramentas da qualidade, como falamos aqui nessa aula. Espero que você tenha compreendido todos os aspectos importantes que falamos aqui em todas essas aulas do item 14 e nas outras aulas dessa disciplina de gestão empresarial. Agradeço muito a sua atenção. Qualquer dúvida, traga essa dúvida para o professor em sala de aula, ok? Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima aula.